Lula e Bolsonaro. Com as eleições deste ano, esses são os dois nomes que o brasileiro não para de ouvir. O assunto político em 2022 é inevitável, e isso não é ruim. A população deste país passou por um processo de conscientização política nos últimos anos. Por outro lado, isso resultou em uma polarização extrema na população. Famílias se distanciando, amigos cortando laços, casais se separando, grandes manifestações nas ruas. Não tem sido fácil. Nesse ano, as coisas não devem se amenizar. Apesar de ainda estarmos em março, várias pesquisas já foram feitas e anunciam um cenário eleitoral. Lula com 40%, Bolsonaro na casa dos 20% e Moro, junto com Ciro Gomes, disputando o terceiro lugar. Sim, isso é importante, mas você sabia que em outubro também serão eleitos deputados e senadores? Então, vem cá que eu te falo. São duas esferas que disputarão seu voto, federal e estadual. O primeiro engloba os cargos de presidente, vice-presidente, senador e deputado federal. O segundo gira em torno de governador, vice-governador e deputado estadual. Você sabe o que cada um deles faz? Relaxa, talvez você nem se lembre em qual deputado votou em 2018. Mas a história é um pouquinho mais complexa. Existem várias correntes de pensamento sobre como organizar um governo. Você sabe como o Estado brasileiro foi formado? Pois é, nesse primeiro episódio você vai entender tudo de forma simples e clara. Então, prepara o fone de ouvido, arranja um lugarzinho aí para sentar no metrô, que está começando o VotoCast. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.
Olá, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao VotoCast. Eu sou Rafael Saldanha, estou aqui com meu amigo João Pedro Negreiros. Tudo bem, João? Eu tô bem, cara, e você? Ótimo, cara. Junto conosco hoje, Felipe Adovese, cuidando das redes sociais. Como é que tá aí, Felipe? Olá a todos, olá Rafa, olá João. Bom, quero convidar quem está nos assistindo a nos acompanhar na Twitch e no canal do YouTube. Ambos são VotoCast espaço ESPM. Convidar vocês também a participar nas nossas redes sociais do Instagram, mandando perguntas ou pelo direct ou pela caixinha de perguntas dos stories. Olha, o dia hoje foi muito quente. Você ouviu no meu textinho aí que o Moro tinha 9%? Esquece, ele já anunciou que vai ser candidato a deputado federal. Mas calma, a gente já vai passar por esse assunto. Mas antes, Rafa, conta aí pra gente quem que vai conversar com a gente nesse caso. Hoje uma grande presença aqui com a gente, Paulo Ramires, cientista político, antropólogo, filósofo. Paulo é formado em Ciências Sociais pela PUC em São Paulo e em Filosofia pela USP. Ele também fez seu mestrado e doutorado na PUC. Hoje, professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo e da SPM, da Casa do Saber e do Colégio São Luís. Dá aula sobre Sociologia, Filosofia, Ciência Política e Antropologia, né, João? Exatamente, o Paulo Ramires também é autor do livro Sérgio Buarque de Holanda e a Dialética da Cordialidade. Além de tudo isso que você ouviu, o cientista político ainda encontra tempo para conceder uma série de entrevistas para vários veículos. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, boa tarde a todos os ouvintes e uma honra poder ser o primeiro convidado desse programa. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Paulo. Com certeza um dia muito quente, mas primeiro começando um pouco mais devagar. A gente sabe que existem várias subdivisões dentro das democracias e como republicanismo e federalismo. Como o Brasil se encaixa nessas subdivisões e quais as diferenças, por exemplo, entre uma federação, uma confederação e uma república? Bom, vamos lá, né? A ideia de república ela vai nascer na Roma Antiga. República em latim significa coisa pública. Ele existe exatamente para diferenciar um Estado que funciona para a população e ele não detém um dono, ou seja, o Estado não é propriedade de ninguém. Então foi a primeira vez que se constituiu a noção de república na Roma Antiga. Esse contexto ele vai voltar, esse conceito ele volta durante as revoluções burguesas entre os séculos XVII e XVIII. Na França, com a Revolução Francesa de 1789, acaba-se com a monarquia absolutista, né, francesa e, consequentemente, se insere a república. Consequentemente, a França deixou de ter um rei e o Estado passa a ser público, né? Então não havia mais senhores escravos, todos passaram a ser considerados cidadãos. Só que quem deu essa modelagem da república, tal como a gente conhece hoje, junto com o federalismo, foram os norte-americanos, com a sua Revolução e a Declaração de Direitos. Isso 10 anos antes, 11 anos antes da Revolução Francesa, que foi em 1789. E o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles conseguiram constituir um sistema federativo à medida que cada estado detinha uma certa autonomia no que diz respeito às suas legislações internas, como o sistema penal, até mesmo o sistema eleitoral, né? Quando a gente vê que o sistema eleitoral norte-americano é um tanto confuso, isso significa que cada estado tem direito de determinar como será a eleição, sobre qual sistema, voto eletrônico ou não, papel impresso por correio, todo esse tipo de coisa. Bom, agora, o que acontece? A gente diz que o Brasil é uma república federativa, mas não é tão federativa assim, porque o poder da União garante para certas jurisdições, como por exemplo a questão penal, a lei é federal e não necessariamente estadual. Agora os Estados Unidos levam ao pé da letra o que é uma federação. Agora, confederações são uniões de federações. Isso significa o quê? Né? Que a gente tem um espaço ainda maior de distinções, né? A confederação pode ocorrer, por exemplo, entre países ou até mesmo nações diferentes e que não necessariamente detêm uma mesma língua, o mesmo governo. Enfim, o conceito é bem mais amplo. Mas o sistema federativo que tem origem nos Estados Unidos levava em consideração também a divisão dos poderes, né? Sendo que esses poderes poderiam ser eleitos. Inclusive o judiciário norte-americano é bem diferente do brasileiro, salvo com a questão da Suprema Corte. A Suprema Corte, tal como no Brasil, é a indicação do presidente da República, que por sua vez precisa de aprovação do Senado. Agora, nos níveis dos condados, mais ou menos equivalentes aos nossos municípios nos Estados Unidos,
estaduais, os juízes são eleitos, olha só. Então, eles fazem campanha, têm pautas, né? E têm um mandato pré-estabelecido. Né? Então, os americanos, quando constituíram a sua democracia, eles não tinham nenhuma tradição monárquica, né, ou governamental instituída, e eles se deram conta que o poder executivo ele deveria ser exercido por um presidente com um prazo determinado, né, para exercer o poder. E essa foi a grande novidade. Né? Então, de fato, a gente vê o que é uma república no final das contas. Não pertence a ninguém, ou seja, pertence a todos na realidade, ou não pertence a uma pessoa específica, mas pertence a todos. E o objetivo é zelar pelo interesse coletivo. Sim. Esse é o papel da república, e a federação, a gente pensa em divisão dos poderes e um certo grau de autonomia dos estados. Com certeza. E Paulo, falando dos papéis elegíveis para esse ano no Brasil, a gente tem deputados federais, estaduais, senadores, presidente e governador são os que a gente pode votar esse ano, correto? Sim, tem os deputados federais, deputados você comentou. Federais, sim. E trazendo a conversa para a eleição de presidente da República, hoje toda a conversa e as discussões da política relacionado ao pré-candidato João Dória, do PSDB, teria desistido de concorrer das eleições de presidência no começo do dia, depois mudou, voltou atrás, e ele acabou agora renunciando ao governo de São Paulo. E nesse sentido, eu queria te perguntar como esse movimento político de João Dória mexe no cenário eleitoral no Brasil e no estado de São Paulo. Bom, hoje a gente teve algumas reviravoltas, né? Pela manhã, a notícia que havia saído era que João Dória desistiria da campanha eleitoral à presidência. Isso em função do baixo desempenho nas pesquisas eleitorais. Né? Então, essas pesquisas elas são determinantes para que os candidatos tenham uma perspectiva, né? Se vale ou não vale a pena concorrer. Bom, e aí os rumores que surgiram durante o dia é que ele poderia voltar a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E sendo que ele já havia prometido apoio ao seu vice, né, que é o Garcia, que também vai muito mal nas pesquisas para o estado de São Paulo. Isso gerou uma possibilidade de um racha interno que agora à tarde foi resolvido, né? A gente acabou de ver todos juntos, enfim, uma entrevista feita pelo João Dória dizendo que apoia o Garcia, sendo que surgiram rumores ontem, né, inclusive, que o Garcia, assumindo enquanto vice-presidente, vice-governador, o cargo de governador, ele chegaria a substituir todos os secretários do Dória. Né? Então isso gerou alguns rumores e agora a gente viu o apoio restrito de Dória ao Garcia e o Dória mantendo a ideia de que será candidato. Mas eu não acredito muito que ele mantenha essa candidatura, porque isso pode levar o PSDB a um grande colapso em termos eleitorais. Esse processo de decadência do PSDB como um grande partido representativo de certos setores de centro-direita no Brasil, começa essa decadência no instante em que, em 2014, o Aécio Neves não aceita o resultado das eleições. A gente não pode esquecer disso, dizendo que houve fraude e pediu um processo de investigação por parte do TSE. Isso fez com que uma parte do eleitorado centro-direita, moderado, deixasse de olhar o PSDB como enxergava antes, sobretudo com a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para piorar a história, veio a Lava Jato, né? E integrantes do PSDB chegaram a ser citados. O Sérgio Moro não levou adiante essas investigações muito a fundo, salvo exceção alguma coisa com Aécio Neves. Né? No caso, foi a Lava Jato e não o Sérgio Moro especificamente, né? Mas outras investigações derivadas. E aí, o que foi acontecendo? Né? Em 2018, o João Dória apoiou irrestritamente o Bolsonaro. Isso, de fato, afastou ainda mais essa direita moderada, como eu estou dizendo para vocês. Né? E fez com que, hoje, os resultados fossem verificáveis nas pesquisas eleitorais. Né? Ou seja, o PSDB não é mais hoje o partido representativo desse segmento da população. Conservadores, moderados, classe média. E esses votos, de fato, eles estão no ar, literalmente. Né? Alguns deles se mantêm ainda em função do Bolsonaro, muitos desistiram entre 2018 e 2022, as pesquisas estão apontando isso, de manter o voto, né? Nem todos, aliás, a gente tem uma margem de 25%, 30% dos que votaram em Bolsonaro em 2018 não votariam em 2022. E, além disso, o que acontece com o PSDB hoje é um partido que, de fato,
com a eleição, com uma futura eleição ou candidatura do Dória, não conseguirá sequer um consenso interno. Isso porque ainda temos o Leite, né, que é o ex-governador do Rio Grande do Sul, que quer se candidatar, é um nome relativamente forte. E o Dória, a gente não pode esquecer também, ele promoveu um processo de cisão dentro do PSDB. Isso porque, em 2018, ao invés de apoiar com firmeza a candidatura do Alckmin, até então no PSDB, ele preferiu se aliar a um discurso mais conservador e autoritário, que muito aproximava do Bolsonaro, coisa que aconteceu de fato no segundo turno. Né? Exato. As pessoas se lembram daquela camiseta Bolso Dória. Exato. Bom, isso tem um preço político, né? Porque para muitos integrantes mais tradicionais do PSDB isso foi considerado uma traição, a ponto que Geraldo Alckmin abandona o PSDB e, diria de uma forma maquiavélica, inteligente, né, aquilo que na ciência política a gente chama de virtude, que não é virtude, mas é entender o jogo de força, se antecipar, inclusive, a certas oscilações do eleitorado e tudo mais. O Alckmin percebeu o contato com o Lula, né, como uma possibilidade de atrair exatamente esse público de centro-direita, nem tão conservadora, mas ainda assim moderada. E agora, qual que é o discurso que a gente vê, por exemplo, do PT junto com o PSB? Que não é exatamente direita contra esquerda, é a manutenção da democracia contra um governo Bolsonaro que durante os últimos 3 anos ameaçou as instituições democráticas. Sim. Gostemos ou não de Bolsonaro, isso é fato, né? Exato. Paulo, Exatamente ano desculpa passado... te interromper. Diga. O Gabriel Wagner, ele queria fazer um comentário para agregar nessa discussão sobre o que aconteceu hoje com o Dória. Não dá nem para explicar, para ser muito sincero. O Gabriel Wagner, ele é editor de política na Globo News. Pois é, Gabriel Wagner, fique à vontade. E você esqueceu do meu crédito principal, que é ex-aluno da SPM, né? É verdade. Onde eu, afinal de Me contas, perdoa a aprendi a ser instituição. jornalista. Professor, boa tarde. Pegando um gancho aí na sua resposta sobre esse enrosco todo, tem uma frase antológica do Brizola que diz que a política ama a traição, mas abomina o traidor. O Dória vem sistematicamente desde 2018, eu diria até 16, assim, desde a eleição para a prefeitura. Então, há 6 anos ele vem traindo aliados e eleitorado, principalmente quando diz que não sai da prefeitura antes de completar o ciclo e aí larga para disputar o governo. Depois se elegeu para a prefeitura com uma plataforma muito mais de centro do que depois conseguiu se eleger em 2018. Você acha que esse imbróglio todo envolvendo Eduardo Leite, as disputas internas do partido no estado de São Paulo, ele tá colhendo frutos dessas traições sistemáticas? Sem dúvida, excelente questão. E a gente não pode esquecer de um outro detalhe que é muito importante, né? Nós estamos vivendo uma espécie de colapso dos personagens políticos que diziam não serem políticos, né? O Dória, quando aparece no cenário eleitoral, ele diz: eu não sou político, né? Eu vim de empresas... João Trabalhador. Eu João Trabalhador. Algo parecido acontece com o Sérgio Moro. Houve um esgotamento. Por que houve esse esgotamento? Porque na política é fundamental saber fazer negociações. Transformar antigas inimizades em novos amigos, velhos amigos em novos inimigos. Mas isso dentro de um certo protocolo, né? Você não destrói a imagem do outro, né? Não por acaso Alckmin e Lula estão juntos. Agora, o Dória, defendendo esse discurso mais outsider, né, da esfera política, ele assume cargos públicos com uma visão de gerente. Então, esse sujeito eu não gosto, não está no meu governo, mas não é assim que funciona a política. Mesmo porque a política não tem dono, pertence a todos. Vivemos uma república, a gente acabou de discutir isso. Os partidos recebem esse nome partidos porque estão divididos também. São tendências partidárias que, num determinado momento, você chega num consenso, depois de muito diálogo, negociações, coisa que o Dória sempre evitou fazer, passando por cima, né, de certos protocolos e macetes políticos, né? E o resultado é esse. Algo proporcional ao que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Então, quando se faz política, quando você é um candidato, assume um cargo importante, é importante também a gente pensar que os partidos, pelo menos esses mais organizados como o PT, PSDB, o PMDB também, o PSB, são partidos que têm um corpo burocrático que ajudam a constituir os governos. Então você tem alas que sabem muito bem de jurisdição em determinadas áreas específicas do Estado,
que tratam de negociações diplomáticas, enfim, há um corpo de especialistas. Então, é uma ilusão a gente achar que o Lula age sozinho, ou, de repente, até mesmo um Michel Temer, né? Então, você tem uma estrutura burocrática por trás. Começa nos partidos e depois esses sujeitos, especialistas, profissionais, assumem cargos desde ministérios até mesmo cargos de confiança. Bom, resultado. O Dória até que conseguiu incorporar um certo número de especialistas dentro do PSDB e manteve uma certa estrutura, né? Mas foi comprando brigas exatamente por inimizades com alguns segmentos. Esse sujeito é daquele membro do PSDB, então não quero, né? Então isso começou a gerar muitas inimizades e fora uma espécie de afronta que o próprio Dória fez com o Alckmin, né? Sendo que o Alckmin foi quem trouxe o Dória para o PSDB. Agora, no caso do Sérgio Moro, a história é um pouco mais complicada, porque o Moro não tem nenhuma experiência, digamos assim, na vida política, né? A não ser que a gente considere a Lava Jato uma experiência política, né? E pode até ser, se a gente olhar bem o resultado da Lava Jato, né? Enfim, ela fracassou em termos de prisão do Lula, isso é fato. Agora, o Moro, ele não consegue angariar o seu nome, não consegue apoios de partidos, primeiro porque ele mesmo investigou boa parte desses partidos, né? A consequência disso é que a própria União Brasil, né, o partido, os seus manda-chuvas disseram, ele não é bem-vindo, quer dizer, ele é bem-vindo, mas não vai ser presidente. Isso tem um preço. E o Moro agora se rebaixa a condição de deputado federal pelo estado de São Paulo, é o que tudo indica, porque é o que sobrou de capital político para ele, né? Ou seja, ele não tem a estrutura partidária nas mãos. E não tem porque a política exige certos trejeitos, negociações e uma certa cordialidade, usando o termo do Sérgio Buarque de Holanda, que não é exatamente ser bondoso e generoso, mas sim ter um jogo de cintura, hipocrisia. E a gente vê isso, por exemplo, na forma como Lula e Alckmin estão juntos hoje. Isso é fato, né? Então, acho que consegui mais ou menos responder a sua questão. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, eu queria te perguntar agora, qual que é a avaliação que você faz da situação em que a Terceira Via se encontra agora após esse dia maluco de movimentações, Moro vai, não vai, Dória vai, não vai. Como é que fica a Terceira Via nessa situação? A Terceira Via se coloca como uma alternativa, né? Essa polarização ou suposta polarização entre o Jair Bolsonaro, que colocava como um outsider em 2018, como você estava mencionando no comentário na resposta anterior, entre essa polarização entre o Moro entre o Bolsonaro e o Lula. Como que fica a Terceira Via depois de hoje? Bom, a Terceira Via, parafraseando Shakespeare, foi uma noite, aliás, um sonho de uma noite de verão, né? Isso significa o que exatamente, né? Se criou muita expectativa, sobretudo entre os grandes meios de comunicação. De fato, havia essa expectativa que o Sérgio Moro pudesse ser um nome forte, de fato é. No entanto, o que faltou ao Sérgio Moro, estrutura partidária, e não só isso. O Sérgio Moro, quando sai do juizado em Curitiba e migra para ser, em 2018, ministro da Justiça, uma parte do eleitorado viu com maus olhos esse movimento. E por que isto? Porque Sérgio Moro, várias vezes, quando entrevistado, dizia que não seria, não entraria na política e jamais seria candidato. Isso já teve um peso, sobretudo entre aqueles que tinham uma fé profunda na Lava Jato, né? Isso afetou, de alguma forma, esses eleitores. E se de um lado se criou um racha também com Bolsonaro quando o Moro se retira, né, da condição de ministro, com uma briga, né? Foi exatamente porque o Bolsonaro queria intervir de alguma forma na Polícia Federal e o Moro queria ter os seus nomes indicados. Então isso também prejudicou a imagem do Sérgio Moro em relação ao eleitorado de direita. E em relação ao eleitorado de esquerda, nem se fale, né? Afinal de contas, o Sérgio Moro, na visão de boa parte da esquerda, teria transformado o Lula numa espécie de vítima. E Lula ressurgiu como uma fênix no cenário eleitoral, né? Se a gente comparar o que se dizia de Lula em 2018 e hoje, são dois mundos totalmente diferentes, né? Alguém que tivesse saído do país em 2018 e voltasse em 2022 perguntaria o que aconteceu. Todo mundo odiava o Lula e, de repente, ele é o queridinho das redes sociais. Boa parte do eleitorado jovem votaria no Lula, sendo que 4 anos atrás a história era diferente, né? O eleitorado jovem ia votar em quem? No Bolsonaro. E a gente vê esse movimento dando aula, inclusive, né?
Então, em 2018, enfim, até a gente estava com medo do MBL ali, com aquela história escola sem partido, qualquer coisa que a gente falasse, mesmo que fosse direitos humanos, vinha reclamações que a gente não sabe de onde vinha, assim, como assim, né? Eu não posso falar de direitos humanos na sala de aula, enfim. E aí, o que aconteceu? Esse discurso decaiu, né? A gente teve nos últimos 2 meses 2 membros do MBL se metendo em grandes polêmicas, né? Um deles foi o conhecido como Mamãe Falei, o Arthur Duval, que teve gravações infelizes, né, de áudio, falando, objetificando as mulheres ucranianas. E o Kim, eu sempre esqueço o nome, Kataguiri, ele estava num podcast em que se defendia a existência de um partido nazista, né? Então, para a juventude que minimamente defendia a democracia, isso foi uma catástrofe, né? Uma desilusão tremenda. Então a terceira via ela foi evaporando aos poucos por erros estratégicos políticos, falas mal feitas, né? Posicionamentos políticos e, mais do que isso, estratégias que foram mal feitas, inclusive pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro, talvez se mantivesse em Curitiba e ainda permanecendo na Lava Jato, talvez hoje ele tivesse mais força, inclusive para ser a terceira via. Então, a política ela cobra um preço, né, das decisões que a gente vem a tomar. E muitas vezes, era o que a gente estava discutindo na última questão, é fundamental certos recuos, correções e perdões. Né? E o Lula conseguiu concentrar tudo isso, se a gente parar para pensar. Né? Chega a ser assustadora. Né? Gostemos ou não de Lula, é necessário a gente, pelo menos, observar o quanto ele soube, né, se remodelar ao longo de toda a sua trajetória. Quando era conveniente, foi até a Fiesp, em 2002, assinar a Carta aos Brasileiros. Na verdade, foi o José Dirceu, né, que disse ao mercado, eu não vou mudar nada, podem confiar em mim. E, de fato, os 2 primeiros mandatos do PT mantiveram uma linha de apoio ao mercado financeiro. Quando foi conveniente também, o Lula apareceu nas redes sociais, se aliou ao Alckmin, às vezes agrada esse público mais radical de esquerda também, que quer saber de lutas sociais, políticas, agrada o mercado. E a política é exatamente isso, a capacidade de você conseguir usar daquilo que o Maquiavel chamaria de virtude, né? Que é esse jogo de cintura, né? Esse rebolado político, digamos assim. Né? Exatamente. Professora, a nossa conversa está muito boa, mas agora eu vou acionar o nosso querido Felipe Padovese, que está muito atento às nossas redes sociais. Felipe? Então, lembrando a todos que vocês podem nos seguir pelo Votocast no YouTube e na Twitch. Também podem seguir a Agência de Jornalismo no YouTube e no Facebook. E também manter participação com a gente na nossa rede social Instagram, votocast.espm. Professor, aqui no nosso chat, a Flávia Regina de Pinho, ela pergunta quem será o candidato da terceira via, né? Quem provavelmente será o candidato, né? Até porque agora não temos um. A grande questão é, teremos terceira via? Acho que é a questão mais importante nesse momento, né? Por quê? Sérgio Moro era o principal nome da terceira via até hoje cedo. Não será mais, será candidato a deputado. Quem assumiria essa posição? Talvez o Eduardo Leite, mas o problema é que o Eduardo Leite terá que se enfrentar com o Dória, né? Sendo que houve uma prévia no passado. Né? E o Dória venceu. Né? Exatamente, e uma prévia muito confusa, né? Um sistema eletrônico caiu, alguns analistas chegaram a dizer que o PSDB começou perdendo, né? Por conta disso. E isso no eleitorado ali do PSDB, isso gera que confusão é essa? Né? Por que não tem uma organização? Bom, e se esse conflito, que lógico, não é um conflito bélico, armado, não é isso, né? Mas um conflito de palavras se manter, a questão é, o Dória vai ter apoio de quem dentro do PSDB? Né? Porque uma campanha eleitoral é muito cara, ela gera custos gigantescos. E as pesquisas, elas são importantes nesse instante exatamente para ver se vale ou não vale a pena um partido manter o nome próprio ou então apoiar outro partido. Porque assim é mais tempo de TV, mais verbas para fazer a campanha. Então o PSDB hoje está exatamente nesse dilema. O que fazer? E o Dória, que está discursando exatamente agora, né? Pelo menos uma entrevista agora que ele deu para a CNN, ele acabou de dizer que será candidato à presidência. Né? Vamos ver se isso vai se confirmar. Mas o Dória ainda assim é um nome muito forte para candidato ao estado de São Paulo, porém acabou de dizer que vai apoiar o Garcia. Enfim, o jogo está aberto. Então, por enquanto, quem assume esse nome de terceira via, que não é tão bem uma terceira via porque já é um nome conhecido, é o Ciro Gomes, né, se a gente parar para pensar. Há articulações para que o Ciro Gomes
se junte, né, a União Brasil, e aí sim a gente teria em Portugal, né, chegaram a chamar isso de... Eu esqueci o nome da palavra, né, mas é um negócio meio esquisito, né, eu esqueci a palavra, era... Enfim, depois eu vou lembrar, mas enfim, mas meio que uma bugiganga ali, um negócio que você une esquerda, direita, partidos conservadores, e talvez o Ciro Gomes consiga fazer isso. Mas qual o problema do Ciro Gomes? Em termos de ideias e pautas, inteligência, ninguém pode negar aqui que talvez ele seja o mais preparado. É uma espécie de geringonça, né? Geringonça, esse é o título. Né? Obrigado, é geringonça. Então, o Ciro Gomes está criando uma geringonça, literalmente. Acho que esse é o termo que a gente tem que usar, caso ele se consolide como o nome da terceira via. No entanto, o Ciro Gomes, o calcanhar de Aquiles dele é o Lula. Né? Porque as propostas são muito interessantes, o discurso do Ciro é sempre muito inteligente, economicamente fundamentado, com pesquisas, etc. No entanto, o Ciro Gomes está mantendo a crítica de 4 anos atrás. O Lula é corrupto, tinha que estar preso. Professor. O Lula criou tudo isso. Enfim, as pesquisas mostram hoje que a história mudou um pouco, né? Sobre a visão da população do Lula, e talvez isso tenha um peso sobre ele, desculpe. Não, fique à vontade, eu só queria contextualizar para quem nos acompanha por imagens, teve um momento em que os três olharam naquela direção. É porque a gente está acompanhando a Globo News e toda a cobertura sobre os pronunciamentos do Dória, então o professor ele falava, mas ele olhava naquela direção para tentar acompanhar, a gente está em tempo real, tentando atualizar você que nos ouve, meu caro ouvinte. Que nos ouvem, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, nós precisamos falar daquele cargo que as pessoas não conhecem. Rafa? Você vê que pela conversa a gente foca muito nas eleições para presidente, né, nesse aspecto do executivo, mas focando um pouco no sistema legislativo, né, tem cargos que são super importantes e que não são muito discutidos na grande mídia, por exemplo. Você poderia falar pra gente quais são os papéis específicos de deputados e senadores, quais as diferenças, como eles agem no ramo da política? Vamos lá. Então, os senadores, eles têm cargos de 8 anos. A cada 4 anos a gente tem um rodízio, né? São 3 senadores por estado. E nós temos mandatos de 8 anos, sendo que a cada 4 anos nós elegemos 2 senadores e 4 anos depois um só. Então tem um rodízio entre 2 e 1 senadores, sempre. O objetivo deles é zelar pelos interesses nacionais, sendo que eles representam cada um dos estados. Por isso que o número é idêntico de senadores dentro do Senado. Agora, na Câmara dos Deputados, eles estão lá exatamente para representar os interesses dos estados. Por isso que o número é proporcional. Então, por exemplo, o Acre não tem o mesmo número de deputados de São Paulo. Né? Você tem um teto e tem um piso, né, de números de deputados. Quais as funções das duas casas? Fazer as leis. Legislar significa fazer as leis ou mesmo receber projetos que venham do governo federal e ele vai passar por discussões, análises. Então, esse é o papel dele. Agora, um problema que a gente tem muito aqui no Brasil é que a gente acha que só o presidente resolve tudo, e não é verdade. Né? Então, existem centenas de estudos em torno do conceito de paralisia decisória. O que significa isso? Quando um chefe de Estado, executivo, não tem a maioria no Congresso, ele não consegue aprovar nada. Ele precisa negociar com o Congresso. Né? Então, o que nós vemos no Brasil historicamente? Antes mesmo da ditadura já era assim também, né? Quando teve o golpe de 64, enfim. Para você constituir uma maioria, é necessário que o Poder Federal consiga fazer articulações, trocas de interesses, ministérios, cargos públicos, cargos de confiança, enfim, determinadas obras que vão atender editais, que vão alcançar determinadas construtoras, né? A gente sabe do que eu estou falando aqui, mas o que acontece? Esse tipo de política, ela é o que a gente chamaria do toma lá da cá, no final das contas, né? Mas ela ocorre mesmo dentro das disputas eleitorais. Agora, o que aconteceu para a eleição desse ano? Surgiu um novo instrumento que talvez mude um pouco esse cenário, ou intensifique, a gente não sabe porque precisa dessa experiência, que são as federações partidárias. O que nós tínhamos até a última eleição eram as coligações. O que acontece na coligação? Eu, por exemplo, poderia ser de esquerda, você de direita, você é de um partido pequeno e de repente eu sou de um partido grande, você faz coligação comigo, a gente meio que divide os votos,
proporcionalmente ao que tivemos, só que você não é obrigado a concordar comigo depois. Depois acontece uma separação, um divórcio, cada um vai para um lado. Agora a federação foi um instrumento criado pelo Legislativo, da importância do Poder Legislativo, para quê? Para fazer com que essa, digamos assim, parceria, ela dure pelo menos 4 anos. E que os partidos respondam, que fazem parte dessa federação, que eles respondam igualmente, juridicamente, por todos os problemas que venham acontecer. Por isso que, por enquanto, a gente não vê essas federações muito bem articuladas. O prazo foi estendido um pouco mais, acho que mais 1 mês e meio a gente tem para isso. Mas por que isso não acontece? Porque isso pode ter um peso, né? De repente, como a gente está vendo agora, o PSB apoia o PT, faz a federação, e se o PT cometer novos casos de corrupção ou suspeitas, você mancha a imagem do outro partido. Então, os partidos, eles estão, nesse momento, tentando se abraçar, mas ao mesmo tempo pensando 2 vezes se vale a pena esse abraço, né? Porque pode ser um casamento que você vai passar pela divisão dos bens, no caso do ônus, né? De você apoiar, de fato, um candidato. Agora, outra alternativa foi que a gente viu com a União Brasil, partidos de médio grande porte, como o PSL e o Democrata, se unindo, criando um partido só que aí a gente vê também alguns problemas que estão ocorrendo, que é o caso, por exemplo, do Sérgio Moro, né, que literalmente não lhe foi permitido ser candidato à presidência. Você tem os manda-chuvas que continuam mandando nos partidos, né? Acho que essa é uma questão importante. Professor, em dado momento da sua fala, você estava se referindo à Câmara dos Deputados e à proporcionalidade na hora da eleição. Eu queria que você explicasse para a gente por que acontece, por exemplo, o eleitor vota em um candidato e indiretamente ele acaba ajudando a eleger outro candidato daquele mesmo partido. Por que isso acontece? Para o nosso ouvinte poder entender. Para a campanha eleitoral presidencial, isso aconteceu até o último mandato. Para as campanhas municipais, isso não aconteceu, né? Então, mas por que isso aconteceu até a última eleição, né? Isso foi uma forma de pequenos partidos políticos se manterem vivos. Então, como eles conseguem somar algumas migalhas, né, essas migalhas ainda assim são fundamentais para constituir maioria no Congresso. Então, mais ou menos, desde a segunda eleição, desde a redemocratização, as coligações foram aprovadas, inclusive. E pelo próprio Congresso, e o TSE tem que aceitar isso, porque o TSE é uma corte eleitoral que tem como função exatamente incorporar as leis que vêm do Congresso. Mas isso foi criado exatamente para manter partidos de aluguel, né? Pequenas legendas, né? Que tem assim manda-chuvas, que mandam nos partidos, têm negócios com os partidos. E foi por isso que essas coligações foram inventadas, né? Com a intenção de fazer com que, digamos assim, caciques, né? Com menor com expressão, pudessem se manter no cenário político. Ainda, né? Exatamente. Lógico. Mas eles não representam a sociedade, né? Apenas interesses dos seus próprios grupos. Sim. Wagner, o que você acha do nosso sistema proporcional de votos, né? Digamos assim, não para o presidente, mas para outra área da política? Eu entendo a existência do coeficiente eleitoral, de acordo inclusive com a explicação do professor, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é responsável por algumas distorções da nossa democracia, como a eleição de palhaços, e no sentido literal ou não, né, eventualmente. Mas, enfim, essas figuras todas que... Um exemplo agora recente é que estavam cogitando o mendigo da história lá, da personal trainer, para ser deputado estadual por Goiás. Quer dizer... Não tem condição. Assim, eu entendo que todos os tipos de público e de povo têm que estar representados, ou tem que ter pelo menos a chance de estarem representados. Mas essa não é a real intenção quando você lança um candidato como esse, né? Sim. A intenção é justamente manter o partido vivo com uma quantidade absurda de votos que leva gente que a gente não tem a menor ideia de quem seja para dentro das assembleias. Sim. E querendo voltar no assunto que a gente falou de dar oportunidade para todos, né? Falando de democracia um pouco, no Brasil a democracia é relativamente recente, certo? A nossa Constituição, por exemplo, tem apenas 34 anos, né? Comparada à dos Estados Unidos, muito mais antiga. E na nossa história a gente passou por vários regimes monárquicos, repúblicas, ditaduras. Como é que foi esse processo de redemocratização no Brasil depois da ditadura militar?
Primeiro puxando a questão, né? O dilema da democracia é que, se por um lado ela é positiva porque todos podem participar, ela pode ser negativa porque qualquer um pode participar, né? Qualquer um no sentido pejorativo. É uma né? delícia, mas tem seus custos. Né? Exatamente. Lembrando que demos, em grego, de onde vem a palavra democracia, significa povo, mas também significa ralé. Então, é para se pensar, né? Por isso que, por exemplo, um filósofo como Platão, na Antiguidade, não gostava da democracia ateniense. Ele queria especialistas, pessoas que estudassem para serem governos durante anos a fio. Bom, aqui é só uma reflexão. E a outra questão, qual que era mesmo, perdão? É da redemocratização Sim. brasileira. Então, o Brasil já teve vários instantes democráticos, mas não necessariamente universalistas. Por exemplo, quando foi proclamada a República, por incrível que pareça, o número de eleitores diminuiu em relação à época da monarquia, em que se podia votar para senador e para deputados federais. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque só era permitido votos de alfabetizados. O que mostrava que mesmo entre as nossas elites rurais, latifundiários, etc., boa parte deles era analfabeto. Olha que história interessante. Então, com a República da Espada, o voto era muito restrito, né? A gente não tinha mais ou menos 5 a 7% da população votando. Na época da política do café com leite, a política dos governadores, sobretudo no Nordeste, o voto era de cabresto, então o voto não era secreto, todo mundo sabia em quem você estava votando, e é de você se não votasse. Exato. Aliás, você votava com todo mundo te olhando ali, né? Em quem você ia votar. Então você tinha centenas de casos de violências, né? E políticos matando uns aos outros. Por isso que na década de 30, Getúlio Vargas, mesmo sendo um ditador, ele manteve, em certos graus, em alguns estados também, municípios, eleições. Tanto é que ele vai permitir o voto feminino, como também ele vai criar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para quê? Para que, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que é uma federação em que cada estado decide como vai ser o sistema eleitoral, no Brasil esse sistema ele é regulado por uma instância independente, que é uma corte específica do TSE, que também é constituída por alguns membros do STF, né? Mas a ideia é essa, né? Ou seja, você tem um poder alheio a todas as discussões políticas e que organiza as eleições conforme as leis que chegam do Congresso, né? Como que vai ser o sistema. Mas quem garante a legitimidade é o TSE. Bom, e aí o que foi acontecendo na história do Brasil? Depois que o Vargas saiu do poder, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 45, a gente teve um instante de redemocratização entre 45 e 64, que foi muito instável, né? Só que boa parte do eleitorado era urbano. Você tinha jovens universitários de São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo pressão política, e foi um momento em que governos populistas chegaram ao poder, né? JK, o próprio João Goulart, que era vice do Jânio. O Jânio ficou 8 meses no poder, o Getúlio Vargas conseguiu chegar à presidência e se mata. Então foi um momento de muita instabilidade, tentativas de golpe, até que ele de fato se realiza em 1964. De lá até mais ou menos 1988 tivemos uma ditadura e aí sim tivemos o processo de redemocratização, com uma grande diferença. Agora sim a gente conseguiu a expansão do voto, os analfabetos puderam votar. Além disso, o grau de representatividade foi maior, os partidos políticos tiveram autonomia, saíram da clandestinidade, muitos deles, né, sobretudo os partidos de esquerda. Então hoje a gente tem um tipo de democracia no Brasil que não é mais perfeita, mas entre as que tivemos anteriormente, é a que mais avançou. Sim. E que resistiu, diga-se de passagem, a muitas conturbações, impeachments, governos autoritários, como o Bolsonaro agora, que ameaçou essas instituições democráticas, e esperamos que essas eleições ocorram dentro da normalidade, sem negacionismos eleitorais, né? A urna não funciona, etc. Lembrando que todos os partidos, antes da eleição, eles mandam especialistas verificarem junto do TSE como que é o sistema, como funciona, e todos assinam, dizendo, funciona, vamos participar. Então, não caiam nessa história de que a urna é fraudada, né? Então, se a urna é fraudada, o partido do seu candidato talvez seja uma fraude também, né? Porque esse partido aceitou as regras. Isso é o que está em jogo, né? Então, independentemente de qual seja o resultado, a gente foi aprendendo, né, de que tem que respeitar o resultado, embora isso não tenha acontecido em 2016, né, quando derrubaram a Dilma de alguma forma. E o Aécio Neves, em 2014, não aceitou o resultado. Mas apesar de todas essas pedras no sapato, né, o nosso sistema tem resistido. E eu acho que esse ano vai ser um ano assim, de prova definitiva de que a democracia veio para ficar. E esperamos que os resultados sejam respeitados, os derrotados aceitem o resultado e que o vitorioso governe para todos.
né, mesmo que parte do seu eleitorado não goste dele. Lógico. Então é isso que se espera de qualquer governo. Isso é democrático, né? A democracia ela já serve para gerar consensos. Permite que, se eu penso diferente de você, não significa que eu tenho que te eliminar, te matar, nada disso. Significa que a gente tem que conversar e mesmo que você seja o derrotado, aceite, negocie comigo, vamos pensar juntos para melhorar esse país. Sim. É o que se pressupõe, né? Gabriel Weiner, fique à vontade para dar os seus pitacos. Professor, eu concordo que a gente vem avançando, mas por uma feliz ou infeliz coincidência, hoje, 31 de março, a gente completa 58 anos do golpe militar, né? E o Ministério da Defesa, obviamente sob a anuência do presidente da República, emitiu uma nota, e o Bolsonaro fez um pronunciamento hoje cedo, exaltando o golpe, eles chamam o golpe de revolução, né? Exaltando o golpe e, enfim, dizendo que foi um movimento, inclusive, pró-democracia. Mas a gente sabe que na ditadura a Constituição era desrespeitada, o presidente não era escolhido pelo povo, havia perseguição, tortura, assassinato de opositores políticos, o Congresso foi fechado, a imprensa foi censurada e, no fim, a economia ainda estava em frangalhos, né? Como se já não bastasse todo o resto, entregaram uma inflação absurda e que levou a gente até ali o início dos anos 90 bem conturbado. Como que 58 anos depois do golpe, a gente está assistindo uma instituição, né, porque o Bolsonaro não é só o Bolsonaro, é a presidência da República, exaltando esse movimento de 64. Onde foi que a gente errou? Foi na anistia? Tem um livro do Hélio Gaspari, né, que se chama A Ditadura Escancarada, né, uma série de volumes, mas ele conta uma história muito curiosa que a suposta revolução feita pelos militares, ela não ocorreu no dia 31, mas no dia 1º de abril. E para não ficar no mesmo dia da mentira, começa na madrugada do dia 1º, né? Então, para não virar a história do dia da mentira, os militares afirmam até hoje que foi no dia 31. Mas, se não foi no dia 1º, segundo os militares, há uma grande mentira nessa história, de que foi a revolução, né? Aliás, é por isso que o povo ficou sabendo que foi no dia 1º de abril. Tô brincando. Mas aí o que acontece nessa história toda, né? Esse saudosismo em relação à ditadura militar, ela ainda existe em função de que o contexto histórico era outro. A gente tinha a Guerra Fria, havia, assim, claro, muita influência soviética sobre os partidos de esquerda, assim como havia muita influência norte-americana entre os conservadores e os próprios militares, né? Os militares, a gente não pode esquecer, eles têm uma formação superior, que é na Escola Superior de Guerra, que foi formada logo após a Segunda Guerra Mundial, em função do contato dos nossos militares, os pracinhas, inclusive, com generais norte-americanos. E aí que se começa a passar para o Exército Brasileiro toda a ideologia norte-americana, né, de capitalismo, vamos evitar o socialismo, etc. Então os militares, eu diria que eles estão com uma cabeça um pouco fora do seu tempo, né, achando que realmente a eleição do Bolsonaro afastou um risco de um comunismo. E eu digo isso porque, entre os meus colegas que se dizem comunistas, nem eles mesmos acreditam no comunismo mais, né? É uma coisa assim muito curiosa, né? No máximo que se a gente tiver a social-democracia, que, enfim, você pretende algumas reformas dentro de um cenário liberal, democrático, capitalista, é o que sobrou desde o final da União Soviética, né, para a esquerda, né? Inclusive seguindo o modelo keynesiano, intervencionista de Estado. Então não dá para dizer que existe o risco do comunismo, etc. Então o Bolsonaro ele tenta capturar o apoio de um certo eleitorado que tem uma visão absolutamente distorcida da história, né, que realmente acha que o risco do comunismo ainda existe. Isso se revela principalmente nas pautas morais, né, que vai ter o kit gay, a gente lembra 4 anos atrás, né, que vão liberar as drogas das universidades, toda aquela história toda. Então é pela pauta moral, né, que ainda esse discurso de que os militares salvaram o país ainda resiste. E quem nós vemos defendendo, né? São pessoas que, com todo o respeito, né, vivem num mundo paralelo, né, quase que lunático, né? E nós vimos isso ano passado, exatamente nessa época, houve uma primeira ameaça de uma intervenção militar nesse dia, né, 31 de março e 1º de abril. Não ocorreu. Esse ano a discussão foi muito mais fraca, quase que ninguém percebe, né? Aliás, Dória e Sérgio Moro eliminaram qualquer chance de discussão sobre o golpe. Exatamente. E a última vez que nós vimos com força esse movimento foi nos dias 7 de setembro do ano passado.
e que não vimos nada demais, né? Ou seja, o Bolsonaro teve que recuar, ligou pro Michel Temer, que foi pior para ele, teve um humorista que fez uma piada, né, com o Bolsonaro, e hoje, de fato, para boa parte da população brasileira, desejar um novo golpe militar, saudar 64 como uma revolução, virou motivo de chacota, né? Isso porque está nos livros de história, os professores dizem isso, não há o que questionar, né? E aí a questão era, será que o problema foi com a anistia? De certa forma, sim, né? Se a gente olhar outros países como Argentina, Chile, Uruguai, eles reviram as suas leis de anistia, porque houve uma infração contra os direitos humanos. E direitos humanos, eles estão acima, pelas convenções internacionais, de qualquer jurisdição. Então, se você mata, tortura, faz com que pessoas desapareçam, né, tudo isso tem um peso que extrapola o nível de uma jurisdição comum, como uma simples lei de anistia. No Brasil, a gente sempre coloca a poeira debaixo do tapete e, de fato, quando os defensores da anistia, ou seja, por parte dos militares, defendem essa postura, a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte: mas os guerrilheiros da esquerda também sofreram anistia. Mas é diferente quando você comete violência, está no poder e de forma arbitrária mata, institucional, exatamente, tortura, né? e é diferente quando você é resistência. Tanto é que as convenções internacionais, o que elas dizem? Se você é perseguido político, seja questões de liberdade de expressão, pode ser por autoritarismo, ou mesmo que você seja um guerrilheiro lutando contra um Estado autoritário, isso quem vai dizer é Hobbes, né, que é o pai do absolutismo monárquico, né? Ele vai falar um pouco do direito à resistência. A gente só pode romper o contrato social, ou seja, agir contra o Estado, se o Estado agir contra a nossa vida. Né? Esse é o motivo número 1 para a gente viver em sociedade. O Estado tem que garantir a vida das pessoas. Agora, lembremos o que o Bolsonaro fez, por exemplo, durante a pandemia. Por que querem levar o processo dele para o Tribunal de Haia? Porque ele infringiu um direito humano que é o número 1, o básico. Todo governo existe para garantir o direito à vida, o direito à autoconservação. Então, voltando aos militares, é um absurdo que se defenda, né, exatamente um dia comemorativo, porque não há nada o que comemorar, né? A gente teve uma grande mazela social, a desigualdade social aumentou, e se alguma coisa melhorou para o Brasil, foi para uma elite, para alguns privilegiados que usufruíram exatamente de um governo autoritário. Paulo, desculpa, você falou muito, a gente está falando muito de ditadura e militares, e com esse último governo, a pauta de informação e como se informar, a melhor maneira de se informar, ficou muito, como é que eu vou dizer, ressaltada. Como é que você vê a melhor maneira, a maneira mais confiável de se informar sobre quem está concorrendo, quais são as propostas dos candidatos e dos partidos? Bom, a questão é que, para a gente ter uma boa opinião, a gente sempre tem que lidar com o contraditório. Acho que isso é fundamental. Então, para quem está ouvindo a gente, acho que é fundamental você ler, enfim, revistas, jornais mais conservadores e procurar os de esquerda também. Compare, né? Tire suas próprias conclusões, né? E evitar sempre as tais fake news, porque esse fenômeno ficou muito forte em 2016. Foi aparecer o verbete, né, pós-verdade, inclusive no dicionário Oxford de filosofia, por conta da eleição do Trump, o Brexit. Na Indonésia também, um presidente ganhou a eleição com notícias falsas. Então isso mudou o jeito de fazer política, né? Porque o que acontecia na época das campanhas eleitorais, entre aspas, tradicionais, ou seja, com os meios de comunicação tradicionais, né? Ou seja, o rádio, a TV. O eleitor, geralmente, ele era passivo, ele só recebia informação. Esse era o ponto. Então, e se ele tivesse que conversar sobre alguém, era com um colega de trabalho, o cara que morava na rua, ou algo do tipo. Agora, com a ascensão das redes sociais, a internet e tudo mais, acabou esse monopólio, né? Ou seja, a gente deixou de ter um fluxo de informação univetorial, né, dos grandes meios de comunicação para a população. O que aconteceu, na verdade, é que a população ela pôde iniciar um processo de divulgação de informações. Em 2016, o que aconteceu? Um aplicativo ligado ao Facebook de uma empresa chamada Cambridge Analytica, era uma empresa que fazia aqueles cadastros automáticos. Às vezes você quer comprar alguma coisa, você só clica ali na opção do Facebook, do Google, e já está todo o cadastro bonitinho, você não precisa digitar tudo de novo. Então, essa empresa que fazia esse serviço para o Facebook, ela vendeu um pacote de dados e inteligência artificial
para a campanha do Trump. Enfim, o Big Data com a inteligência artificial, o que permite identificar eleitores em dúvidas, conservadores, às vezes ignorantes, né? Tudo isso com inteligência artificial. Então, notícias falsas vinham de tudo que era canto do mundo, inclusive da Macedônia, né? Não me perguntem por quê, mas até a Globo News, né, fez um documentário, né, que é muito bom, sempre recomendo para os alunos. Foram atrás dos rapazes da idade de vocês, Sim. que criavam fake news e perguntavam para eles, mas por que vocês ajudavam o Trump? E a resposta era o seguinte: podia ser qualquer um, a gente só queria o dinheiro, mas os eleitores do Trump acreditavam em qualquer coisa, qualquer bobagem mesmo. Mais fácil. E da Hillary Clinton e nada. Então o que aconteceu, né? Surgiu, digamos assim, aquilo que a gente está chamando de burburinhos digitais, né? Que são batalhas de narrativas. E esse fenômeno não se restringe apenas à política, mas também está presente o pessoal que diz que a Terra é plana, que o nazismo é de esquerda, enfim, o pessoal contra a vacina agora, e entre tantas outras coisas, né? Enfim. E aí, o que acontece? O eleitorado hoje ele está muito mais à mercê de enfrentar essas notícias falsas que chegam nos celulares, em redes sociais, com o mesmo linguajar do jornalismo convencional. Então isso engana as pessoas, né? Cria literalmente aquilo que alguns autores estão falando de um retorno da alegoria da caverna. Não sei se vocês lembram disso, do Platão, Sim. que as pessoas ficavam admirando sombras na parede de uma caverna e tudo mais. E de fato essa caverna nossa hoje são os celulares, as pessoas acreditam no que vem. E são argumentos sofísticos. E hoje a gente já tem uma regulação eleitoral mais adequada. Vocês viram na última semana o Telegram tendo que se adaptar à regra eleitoral, o WhatsApp já fez, coibindo a quantidade de compartilhamentos, né, por perfil. Então a tecnologia ela pode tanto prejudicar como também favorecer esses controles contra notícias falsas, né? Então a melhor forma da gente se informar é sempre com contraditório. Eu acho fundamental ler textos de jornais que se autonomeiam mais conservadores e também ler os que são de esquerda, os mais progressistas. O eleitor ele não precisa ser gado, né? Ele nem passivo, ele precisa ter um discernimento, um senso crítico. Eu vou votar nesse partido porque, juntando os prós e os contras, eu acho que isso aqui é melhor, isso aqui é pior, porque perfeição não vai ter. Né? Não existe modelo político perfeito, mas a democracia é a mais adequada, porque ela permite que interesses diversos e diferentes surjam permanentemente, novas tendências da sociedade, que haja divergência entre as pessoas, sem que a gente tenha que se matar. Né? Isso já é uma grande coisa. Né? Veja o que está acontecendo na Ucrânia hoje, o que aconteceu na região da Iugoslávia na década de 90. Então, a democracia é um instrumento fundamental para que a gente consiga conviver com o diferente, para que a gente possa aceitá-lo, possa ouvi-lo. E a gente tem visto esse movimento no legislativo, né? As candidaturas coletivas, também do público LGBTQIA+, movimento negro. Isso é fundamental, isso é representatividade de verdade. A representatividade ela não pode se limitar apenas a você ter, de repente, pessoas em programas de TV, rádio ou em propagandas representando um grupo específico da sociedade, né? De repente, enfim, mulheres negras. Lógico que isso é importante, tem que ter, mas na política isso é muito mais importante. Professor, em algum momento você estava falando sobre a questão de se informar por fontes distintas, com interesses ou ideologias diferentes. Aí, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar o que o eleitor precisa fazer para votar de forma consciente? Bom, então, além de ter acesso a informações divergentes, essas divergências não podem ser o blog do Juquinha, o influenciador não sei das quantas. Precisa ter fundamentação, né? É sempre importante ver quem que é essa pessoa que está te informando, de repente no YouTube, alguma coisa assim. Tem informação? Estudou o quê? Né? Senão a gente entra numa guerra de sofismas, né? Lembrem-se que os sofistas eram demagogos, falam muito bem. E não é porque a pessoa fala muito bem, se expressa de uma forma que parece encantadora, que ela detém a razão. Schopenhauer tem um livro que se chama Como Vencer um Debate Sem Ter a Razão. Isso é perigoso. Né? É fundamental vencer o debate tendo a razão. Né? E para a gente ter a razão, é fundamental a gente sempre se informar. Não depender de apenas uma única fonte, sempre buscar o contraditório. Né? Mas muitos jornais têm excelentes jornalistas, né? Que mesmo tendo um viés, às vezes, de direita, de esquerda, é interessante ouvir esses indivíduos. Né? E contrapor as ideias. Agora, o que não pode acontecer é o que aconteceu em 2018. Eu dava aula em outras faculdades também, e realmente a gente escutava cada absurdo, né? Do tipo, não, mas se o PT vencer,
o kit gay vai para as escolas. Eu falo, como assim? Onde está escrito isso? Que kit gay é esse? Não é kit gay, gente, por favor. Na verdade, que deveria ser, né? A proposta original, e de fato os materiais iam para esse caminho, era um curso de conscientização para a tolerância, para que a gente saiba conviver com o diferente. Porque, você concordando ou não, enfim, existirão LGBTQIA+, né? E a gente precisa aprender a respeitar. Gostemos ou não, conviveremos com imigrantes, com refugiados, né? com negros, com brancos, pessoas que estão vindo da Bolívia, do Haiti. E o que faz uma cultura enriquecer, isso vem da antropologia, é o intercâmbio cultural. Sim. Isso só tem a crescer as dinâmicas sociais, mais conhecimento, novas técnicas. Né? Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. Sim, professor, nosso tempo está muito no final já. Eu queria primeiramente agradecer pelo nosso tempo, pela nossa conversa, pelo todo o seu conhecimento que você compartilhou com a gente. E vou te pedir um destaque final assim do seu reflexo da política de hoje, e se você quiser acrescentar mais uma coisa para completar nosso programa. Bom, o que eu posso aconselhar para os eleitores, né, é um voto consciente, né? O conceito de pós-verdade, ele está atrelado à ideia de que ela ocorre quando os fatos objetivos, ou seja, certezas históricas, políticas, científicas, seja lá o que forem, elas deixam de ser importantes em relação à opinião pessoal e aos sentimentos, às paixões. E quando a gente vota com sentimentos, com raiva, simplesmente porque eu não gosto do outro, etc., a gente tende à irracionalidade. Então votem com a razão, votem discernindo sobre os prós e os contras, não caiam no calor da hora, né, de escolher qualquer um, e muito menos antissistema, porque o sistema é quem sustenta, né, a organização política e democrática institucional, é o que sustenta a possibilidade da gente alcançar direitos, benefícios sociais e até mesmo melhorar a situação econômica. O que não pode acontecer é que figuras que não tenham experiência política, né, e os trejeitos, né, de como fazer as operações políticas cheguem ao poder. E nós vimos isso no Brasil, infelizmente. Né? Vimos uma série de amadores assumindo cargos estratégicos do governo. E o resultado é esse. O Brasil regrediu muito, né, para uma fase que parece ser anterior à década de 90, quando a gente via pessoas passando fome, quando as pessoas não tinham o que comer. Né? E isso é um absurdo. Né? Ou até mesmo transgressões a direitos humanos, jornalistas sendo atacados, enfim, ativistas também. Então é importante que dentro da regra, se respeitando a vida do outro, a liberdade de expressão, mas não ataque ao outro, né, sem nenhum fundamento, né, é o que a gente mais viu nos últimos anos, infelizmente, mas, enfim, a democracia ela é importante por haver oposição civilizada. Né? Fora da democracia, o que há é autoritarismo, violência, e acho que ninguém quer isso. E acho que essa é a principal defesa que a gente tem que fazer aqui. Né? A solução é a democracia. O VotoCast é um programa realizado por alunos do curso de jornalismo da SPM de São Paulo. Vamos de novo. VotoCast é um programa realizado por alunos do curso de jornalismo da SPM de São Paulo. Bem, antes da gente terminar, eu vou chamar o Felipe Padovese para terminar com as nossas redes sociais. Fê, o que você tem pra gente aí? Não, queria comentar, inclusive com o professor, que recebemos a informação ao vivo que o Dória mantém a sua candidatura à presidência. E acho que queria deixar um questionamento aqui, né? Porque qual que serão os próximos passos do PSDB, do próprio Dória, até do Eduardo Leite? Como é que fica tudo isso? É uma excelente pergunta. A gente precisa ver com calma, né? Porque o Dória mantendo a candidatura, é provável que ele crie mais cisões dentro do PSDB, porque as pesquisas indicam que ele tem uma pequena porcentagem de votos. E entramos naquele dilema, né? Vale a pena o PSDB entrar numa campanha eleitoral gastando rios de dinheiro por uma candidatura que está fadada a não ter sucesso? Então isso pode aumentar as cisões dentro do PSDB, fazendo com que parte do PSDB queira sim, inclusive, a se aliar a outros partidos à campanha eleitoral. E um desses partidos talvez seja a União Brasil. Entendido. Terceira vez pede música no Fantástico, hein? O VotoCast é um programa realizado por alunos do curso de jornalismo da SPM de São Paulo. Bem, a
A gente queria terminar, então... A gente queria agradecer todo mundo. Eu sou o Rafael Saldanha. Eu sou o João Pedro Negreiros. E Nas mídias sociais nós tivemos Felipe Padovese, Maria Fernanda Neves e Júlia Capaldi. O roteiro foi de Rodrigo Narciso, Larissa Cripa e Karina Lopes. A edição por Richel Piva e Karina Lopes. Trabalhos técnicos Afonso e Marcelo Bonora. Colaboração do nosso grande jornalista da Globo News, Gabriel Weiner. A orientação da oficina de eleições, professora Patrícia Rangel, supervisão do Centro Experimental de Jornalismo, Antônio Rocha Filho, e coordenação do curso de jornalismo, feita pela Maria Elizabeth Antonioli. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.